Escola Aprendiz Educando com Amor. Vai começar a nossa aula. Olá, meus queridos! Mais uma terça-feira com a nossa aula de matemática que traz hoje como tema o antes e o depois. Olha, já estudamos aí matemática a semana passada, foi o número de 30 a 39, onde a gente vai ver o número que vem antes e os números que vêm depois. Só que hoje a matemática vem trazendo para a gente de uma forma diferenciada, desenvolvendo aí a oralidade da criança e buscando também uma aula interdisciplinar. Como assim, minha pró? Ele vem trazendo os períodos de tempo. E quando ele fala do período de tempo, ele traz para a gente um pouquinho da história, quando fala do antes, do durante e do depois. E tudo vai se transcorrer nessa história exatamente no antes, no durante e no depois, onde ele vai usar as posições, né? Vai descrever a localização das pessoas e dos objetos de acordo à sua posição, ou antes ou depois. Isso também é uma forma de trazer para a gente um pensar matemático, mas também ele traz para a gente um texto, matemática em texto. Né? É um provar, mas aí não é um livro de português. E por que esse texto? Vamos lá ao nosso livro para melhor compreendermos essa aula de matemática. Aqui no nosso livro, ele vem trazendo o seguinte texto que diz assim: ouça, acompanhe a leitura do poema abaixo. Amigos, amigos, Augusto França. Minha sala de aula é muito divertida. Tenho muitos amigos e também uma amiga. Ela é especial e ensina com carinho. A minha professora é um amorzinho. E aí, eles vêm aí atrás abaixo sobre o que fala o poema. Então, esse aí é uma aula chamada Matemática em Texto. O que fala o poema? Minha pró, é para eu responder isso aqui? Não. Isso aqui é aula de oralidade para estimular o falar do aluno. Então, vocês irão responder lá no grupo de WhatsApp para a sua pró e para seus colegas o que fala o poema. Depois que todos responderem o que fala o poema, vem a letra B. As pessoas que escreveu o poema têm pouco ou muito amigos. Já na letra C, você também tem muitos amigos? E sua sala de aula? Diga o nome de 3 deles. Nós iremos lembrar que nossa sala de aula nos últimos dias tem sido essa sala aí do nosso grupo. Mas aí vocês podem lá no grupo também citar o nome de 3 deles. 3 amigos ou 3 amigas. Veja a sala de aula de Ieda, ela também tem muitos amigos. Vanise senta antes de Ieda ou à frente de Ieda. Antônio senta depois de Ieda ou após Ieda. É essa localização, essa de objeto em relação às pessoas ou a sua própria posição que a matemática vem nos trazer hoje, sobre o antes e depois. E aí ele segue a sua atividade, onde ele diz assim: escreva o nome do colega que senta antes de você. Aí você vai lembrar do seu último dia de aula, que você esteve na escola e quem foi que sentou que sentou antes de você. E se você conseguir lembrar ainda, escreva o nome do colega que sentou depois de você. Um antes e outro depois. E aí também é uma atividade bastante pessoal, porque só você vai poder lembrar. Nem a mamãe vai poder lembrar, não é isso? Número
Tá bom, meus queridos?